transporte ferroviário brasileiro começou a ganhar seus primeiros trilhos em 1854 entre o Porto de Mauá e a cidade de Fragoso, no Rio de Janeiro. Incentivado por Dom Pedro II e pelo Barão de Mauá, o Brasil estava entrando em um grande ciclo econômico graças ao café. Novas fazendas e cidades surgiam pelo interior do país, e a ferrovia foi uma grande solução para exportar o ouro negro. Entre o século XIX e século XX, podíamos afirmar que o Brasil era um país que estava sendo construído sobre trilhos. Eram diversos ramais ferroviários surgindo e rasgando o território brasileiro, como a Estrada de Ferro Mauá e a Central do Brasil. Os ingleses foram os principais investidores. Se o ciclo do café ampliava novas malhas férreas, novas cidades iam surgindo e assim um círculo virtuoso de crescimento ia surgindo. Mas nem tudo são flores. Com a crise de 29 veio o primeiro declínio das ferrovias. Após a maior crise mundial, a exportação de café caiu muito, deixando muitos ramais abandonados e sem manutenção. Neste vídeo vamos contar este e mais 3 fatores que foram marcantes para o declínio do transporte ferroviário no Brasil. O mundo estava enfrentando uma crise sem precedentes. Com o quase fim da Bolsa de Valores de Nova York, o café brasileiro perdeu o seu valor. Manter e atualizar as ferrovias exigia dinheiro, coisa que o país não tinha sobrando. As empresas privadas não iam bem, e seus donos também não fizeram os investimentos necessários. O resultado é que as ferrovias foram ficando cada vez mais sucateadas. Se o setor privado não investia tão pouco, fazia o setor público. E para ajudar, logo na década de 20, os carros e caminhões começaram a aparecer e se tornando fundamental para a vida e economia das cidades. A era das ferrovias acabou. O Brasil deixou de lado seus quilômetros de trilhos. Poderia ser apenas um má período para o setor, mas não foi isso que aconteceu. E agora, a epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Saudamos assim a um só tempo o passado e o futuro de nossa pátria. Em 1950, o então presidente da República à época, Juscelino Kubitschek, decide investir em outro tipo de transporte, o rodoviário. O governo tinha a visão que investir em estradas e no asfalto poderia atrair mais fábricas de veículos. E fábricas traziam mais dinheiro, mais empregos e aumento de produção. Era o tal crescimento de 50 anos em 5 anos. Se alguém até aqui achava que o transporte ferroviário poderia ter um novo auge, muito se enganou. Por um certo período, os investimentos do poder público até que alavancou a economia, mesmo à base de muitos empréstimos e aumento da dívida pública. Pode ter certeza que o setor ferroviário não teve um centavo sequer deste dinheiro. Até aqui começamos a pincelar o primeiro ciclo da decadência do transporte ferroviário. Com certeza, a crise de 29 até a priorização do transporte rodoviário foram 2 momentos determinantes para a queda das ferrovias no Brasil. Mas outro fator foi muito importante mesmo nessa história, e ainda na década de 50, a estatização das ferrovias. A rede ferroviária federal corre para o futuro a todo vapor. Pois bem, ao ver as falências da malha ferroviária em todo o território nacional, o governo resolveu pegar todas as ferrovias e colocar em um bolo só. Sendo assim, nasce mais uma nova empresa estatal, mais conhecida como Rede Ferroviária Nacional. A ideia era centralizar a administração em apenas uma única empresa. Teoricamente, poderia ser até uma boa solução à época, e devido às péssimas condições dos trilhos e dos trens. Mas o dinheiro investido foi curto e, segundo relatos, a empresa serviu como cabide de empregos. Eram muitos funcionários sem conhecimento técnico suficiente neste setor.
Na contramão em relação a outros países, o Brasil investia cada vez menos ano após ano. Com pouco dinheiro e a falta de um plano nacional completo para a reestruturação ferroviária, inicia-se o desmantelamento ferroviário. Desta vez, são os pequenos ramais ferroviários que são abandonados. O transporte de passageiros simplesmente desaparece. Sem a devida manutenção, locomotivas e vagões são simplesmente deixados sobre os trilhos. Tudo bem que a falta de dinheiro e a má gestão estatal tivesse contribuído para este cenário caótico. Mas em 1973, a crise mundial do petróleo foi outro fator fundamental para a decadência do setor. E não somente isso, logo no início da década de 80, o Brasil passa por uma imensa crise econômica. O pacote não é um tratamento de choque, nem é recessivo. A principal medida é O governo criava diversas moedas a fim de conter a inflação galopante. Em apenas uma década, o Brasil viu sua moeda mudar de cruzados para cruzeiro, entre outras variantes, em questão de meses. Parecia ser uma crise sem fim, com as dívidas aumentando e sem mais de onde tirar mais recursos. A estatal tenta dar o seu último respiro recorrendo à burocracia. Sem ter saída, o único modo era realizar um inventário público. Contratar outra empresa para dizer de onde o dinheiro entrava e de onde saía. Essa parecia ser a última saída encontrada. Essa auditoria trouxe dados piores do que se imaginava. Apesar de ser visível os abandonos dos trens, a geração de caixa da rede ferroviária nacional não conseguia nem cobrir os custos das dívidas trabalhistas. Diante a este cenário caótico, a solução encontrada era consenso de todos: a privatização. Era a década de 90. O Brasil parecia ter acabado com a hiperinflação que assombrava todos os setores. Em 1994, o Plano Real foi criado no governo de Itamar Franco. Um ano após, Fernando Henrique Cardoso se torna o presidente do Brasil e com ele um plano nacional de privatizações foi tomada. E claro que a rede ferroviária nacional não ficava de fora desse grande pacote. Ainda mais sem gerar caixa e sem investimentos, as ferrovias foram separadas em lotes e leiloadas para seus novos proprietários. Parecia que uma nova luz no fim do túnel se reacendeu. Novas empresas começaram a assumir as ferrovias como a Ferroban, MRS Logística e a VLI. Comparado à antiga rede ferroviária nacional, as ferrovias privatizadas cresceram até que razoavelmente bem nas últimas 2 décadas. Mas ainda não é o suficiente para atender todo o território nacional. Segundo os dados, as ferrovias correspondem a apenas 20% de todo o transporte nacional. A privatização não resolveu as principais ineficiências da ferrovia. As viagens são curtas, as velocidades são baixas e a integração modal é pequena. A densidade ferroviária baixa mostra que o transporte sobre trilhos está historicamente restrito apenas a corredores de exportação, e o pequeno fluxo entre as concessionárias indica que a impedância ao transporte em longa distância é grande. Bom, poderia falar mais sobre as ferrovias após a privatização, mas vou deixar este assunto para outro vídeo. Mas neste podemos acompanhar os principais fatores que abalaram o transporte ferroviário. Entre falta de planejamentos, investimentos, burocracia, planos econômicos falidos e crises mundiais, demos uma pequena pincelada nesta história cheia de detalhes. Mas se você gostou desta curiosidade e quer que a gente produza mais conteúdos deste tipo, escreva nos comentários, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para aumentar mais o alcance. Muito obrigado por chegar até aqui.